Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para toda e qualquer pessoa que vier a acessar esse conteúdo a qualquer hora, de qualquer lugar. Então, a reflexão de hoje é sobre a minha experiência como cuidadora de idosos. Um pouquinho, né? Alguns relances, algumas coisas assim que vieram na minha cabeça e que eu queria deixar registrado porque eu julgo importantes. Então, dentro dessa minha experiência, né, eu trabalho como cuidadora familiar a vida toda, né, fui cuidadora de uma tia diabética que acabou morrendo comigo, eu tinha 10, 12 anos, passei muitos apertos com ela, no sentido de ter que socorrê-la, eu, uma criança, pré-adolescente, sozinha com ela na rua, ela passava mal dentro do ônibus, de perder a consciência, e eu tinha que pedir ajuda para os passageiros ou para o trocador do ônibus para conseguir descer com ela. E aí a gente descia com ela e eu geralmente pedia para parar na porta de algum bar, de alguma padaria, para eu poder comprar chocolate e enfiar o chocolate goela abaixo na boca dela, porque isso voltava a glicose dela para o normal. E aí voltava os índices dela para o normal, e aí ela retomava a consciência. Ainda que ela continuasse passando mal, mas pelo menos retomava a consciência até chegar no hospital ou até chegar em casa e tomar a insulina dela e tal. E minha avó teve problema cardíaco, depois quebrou o fêmur, sofreu uma queda, ficou um tempo de cadeira de rodas. E eu é que fazia tudo, eu é que aprendi a trocar fralda, eu que aprendi a fazer todos os procedimentos de banho, de curativos e tal. E aí, um tio esquizofrênico, que vivia surtado até os 40 anos, porque ele não aceitava ser tratado, não aceitava ser medicado. Então, até os 40 anos de idade dele, ele tinha praticamente um surto por semana, era sempre de madrugada, a gente sempre acordava sobressaltado com ele gritando, achando que estava sendo perseguido, que tinha gente no quarto dele, jogando lixo, jogando vasilha, jogando as coisas de um lado para o outro, pegando a faca para tentar matar alguém dentro de casa, achando que se alguém estava perseguindo ele. Quase sempre ele ia em cima da minha avó. Enfim, saía pra rua nos surtos dele de querer andar, ficava 2, 3 dias andando, sumido, e depois voltava para casa. E às vezes ele ia na casa dos vizinhos e ficava pegando o lixo dos vizinhos e jogando, trocando, pegava o lixo de um, colocava na lixeira do outro e vice-versa. Ou às vezes ele pegava o lixo que estava na calçada, né, na lixeirinha ali da calçada, e jogava para dentro do muro da casa da pessoa, devolvia o lixo para dentro da casa da pessoa. E os vizinhos já conheciam, porque a gente morou mais de 50 anos nessa casa. Eu morei lá até os 27, mas quando a minha mãe mudou para lá, que eu tinha um aninho, a família já morava lá há mais de 30 anos. Então, eu tô com 50, fui para lá aos 27. Saí de lá aos 27, né? Então, a gente praticamente fundou o bairro. E aí a vizinhança toda conhecia ele, então ninguém estressava. Eles iam lá e avisavam pra gente que ele estava fazendo isso, mas ninguém chamava a polícia, ninguém agredia, ninguém maltratava, todo mundo mandava ele voltar para casa, enfim, tinha uma tolerância, uma paciência com ele por ser conhecido. E com essas experiências eu acabei fazendo o curso de cuidadora de idosos e de crianças especiais no Senac lá de BH. Tive uma experiência cuidando de uma criança com síndrome de Down, um menininho de 5 anos, Gabriel, o nome dele, e tive outras experiências como cuidadora de idosos, como renda extra, de fim de semana, como acompanhante de final de semana, acompanhante noturno. Peguei um ou outro caso mais grave, assim, de Alzheimer ou de alguma doença terminal, mas no geral era sempre mais companhia. E aí, estou contextualizando isso tudo só para poder entrar nas experiências e nas reflexões, né? É um trabalho que a gente invade a intimidade das pessoas e a gente acaba perdendo a nossa, porque às vezes a gente tem que ficar 12 horas, 24 horas, 48 horas, 36 horas dentro da casa das pessoas, né? Vivendo a vida delas e deixando a nossa para trás. Porque as nossas passam a ser vividas somente nos dias de folga.
Não é um trabalho fácil, é um trabalho que lida com muita nojeira. Então, uma pessoa que é muito nojinho não dá conta de ficar numa profissão dessa, porque a gente limpa a bunda da pessoa, né? A gente troca a fralda, o xixi, o cocô, e se a pessoa tem disfagia e engasga muito e tosse muito e não consegue se alimentar direito via oral, muitas vezes ela vomita enquanto come. Então, são situações bem desagradáveis que a gente tem que lidar. E ao entrar na intimidade das famílias, a gente lida com o lado luz e o lado sombra de todos os contextos, né, desse grupo, da pessoa que a gente está cuidando e dos familiares. Então a gente sabe onde eles guardam o dinheiro, onde eles guardam as joias, onde eles guardam as coisas materiais de valor. A gente sabe pelo que eles brigam, a gente sabe quem são as pessoas da família que a pessoa idosa gosta e quem são as que ela não gosta, né? Porque no convívio ali no dia a dia, a gente acaba observando essas coisas, né? Às vezes acontece da gente estar ali lidando com a pessoa idosa e aí chega uma visita. E aí na frente da visita a pessoa ri, dá beijinho, abraça, obrigada da sua visita. A pessoa vira as costas e a pessoa idosa faz assim. Então é muito comum isso acontecer. Ou então quando a gente avisa, hoje fulano de tal vai vir te visitar, e a pessoa idosa fala assim, nem, né, não, faz aquelas caras e bocas do tipo, que saco, eu vou ter que receber essa pessoa e ser educada e ser simpática. E às vezes acontece da pessoa bater na porta, tocar a campainha, e a pessoa idosa fazia assim pra gente, tipo, vamos fingir que não tem ninguém em casa pra gente não ter que atender, não ter que receber. E a família, na maioria das vezes, não percebe isso, ou se percebe, faz vistas grossas e passa por cima, né, desses elementos. O problema de passar por cima dessas informações, na maioria das vezes a casa tem câmera, então se a pessoa presencialmente não percebe, não nota essas coisas, se ela visualizar o dia, a rotina, né, pelas câmeras, pelos vídeos que são gravados através das câmeras de segurança que sempre tem dentro das casas, elas vão perceber isso, essas variações e essas preferências e essas oscilações, né, de humor e oscilações de estado emocional, e o que é receptivo, o que é rechaçado pela pessoa idosa, né? Basta assistir, né, as coisas que acontecem, porque pela câmera é possível ver as caras que ela faz nas costas das pessoas e as caras que ela faz de frente para as pessoas, né? Então dá para perceber o nível da hipocrisia que está aplicado ali naquele contexto, naquela dinâmica. E aí dá para saber, né, com exatidão de quem ela gosta, de quem ela não gosta, quem ela tolera, quem ela suporta, quem ela não suporta. Enfim, dito, né, contextualizado isso, tem algumas coisas que são de extrema importância e que em nenhum lugar que eu trabalhei se observava. Primeira coisa, a prioridade da casa e da rotina é a pessoa idosa, ou a pessoa doente, ou a pessoa cuidada. Isso significa que o ambiente tem que ser preparado e adequado pensando nela e não na família. Não vamos deixar essa mesa gigante aqui na sala, porque a família todo domingo se reúne para almoçar. A família nem devia estar indo mais se reunir para almoçar. Porque se a pessoa está doente, ela precisa de repouso, de paz, de sossego, de silêncio, de tranquilidade. Ela não precisa de tumulto, de falação e de confusão na cabeça dela, não. Então, mas a vovó sempre gostou de casa cheia. Gostava antes, quando ela estava bem, quando ela andava, quando ela participava, quando ela tinha autonomia para poder organizar as coisas e servir as coisas e agradar as pessoas e fazer o mise-en-scène social ali daquele evento. Quando ela está numa cama entrevada, não consegue falar, não consegue se comunicar, está passando mal, sentindo dor do primeiro fio de cabelo até a última célula do dedão do pé, essa pessoa não está interessada em fazer social com ninguém, na grande maioria das vezes. Há exceções? Com certeza há. Mas
Se existem essas exceções, eu nunca peguei. Eu nunca trabalhei num lugar em que a pessoa idosa, depois dos 70, 80, 90 anos, tivesse ânimo e disposição para, no quadro clínico dela, ficar recebendo tumulto dentro do seu espaço de intimidade. Então, essas coisas precisam ser repensadas e avaliadas, né? Ai, vamos passear com a titia. Ai, mamãe adorava ir para o shopping. Cara, a pessoa idosa, ela sente dor até na alma. Você obrigar essa pessoa a ficar sentada naquelas cadeiras quadradas de roda por mais de 3, 4 horas é desumano. Então, mas ela adorava passear, vamos passar o dia fora. Cara, isso não é mais compatível com a realidade de uma pessoa com mais de 70, 80, 90 anos que está num quadro clínico de doença, a que vive acamada ou que normalmente é dependente da sua mobilidade para fazer as transferências de cama, sofá, cadeira de rodas, cadeira de banho. Se essa pessoa não anda, não tem autonomia, não tem independência, ela muito provavelmente está cheia de dor, ela quer repouso, ela quer sossego, ela quer silêncio, ela quer tranquilidade. E aí o que acontece? As rotinas, geralmente, elas já são pensadas no bem-estar da pessoa idosa. Então, assim, a rotina já é pensada em função de qual é o melhor horário de dar o café, de dar as medicações, de dar o banho, de dar as refeições, quais os melhores horários para ela tirar um cochilinho durante o dia, quantas vezes isso é necessário, quanto que ela precisa dormir de dia e de noite para ela ter uma qualidade do sono. A gente que trabalha na área de cuidador de idosos, na área de enfermagem, na área da saúde, cuidando de pessoas, principalmente em âmbito domiciliar, porque no âmbito hospitalar ou no âmbito institucionalizado, né, nas instituições de longa duração, de longo prazo, que é os antigos asilos, né, nesses lugares a pessoa se adapta ao horário da instituição. Mas quando ela está na casa dela, é criada toda uma rotina pensando nela. A gente não é um bando de robô que fica lá fazendo o serviço mecânico e automatizado, não. A gente pensa na estrutura do dia dessa pessoa, visando o bem-estar desta pessoa. Isso significa que se você chega para fazer visita na hora do café dessa pessoa, você está incomodando. Se você não está visitando. Se você chega na hora do banho dessa pessoa, você está incomodando, você não está visitando. Se você chega na hora do almoço, na hora da troca de fralda, se você chega num momento em que a sua visita interrompe essa rotina e gera uma exposição e causa um constrangimento, e causa um mal-estar, e causa uma alteração dessa rotina, você não é uma pessoa bem-vinda. Nesse momento você não é uma visita bem-vinda, você está incomodando. Então, se você é familiar de uma pessoa que precisa de cuidados, que é dependente de um cuidador, de alguém que cuide dela, observe a rotina dessa pessoa, tenha bom senso, tenha senso crítico. Não é adequado que você interrompa a rotina dessa pessoa sob a desculpa da visita. O que eu percebo é que muitas vezes a pessoa vai visitar na hora do almoço. Essa pessoa vai, entra, senta, come, bebe, ronca, tira um cochilo depois do almoço, fica roncando e não troca uma palavra, não troca um olhar, não troca uma interação com a pessoa idosa presente na casa, que é a desculpa para ela estar visitando. Então, eu não vou ser fofinha em te dizer que você não está fazendo uma visita para um ente querido que você alega amar. Você está indo filar boia na casa dessa pessoa, alegando que está indo fazer uma visitinha. As pessoas vão fazer visita na casa da pessoa, né, idosa, da mãe, da avó, da tia, né, do parente idoso que está ali sob cuidados, no horário do almoço, e elas sentam de costas para a pessoa idosa para ver a televisão. Elas chegam lá, elas pegam um controle remoto, elas tiram a televisão do programa que a pessoa idosa gosta de assistir enquanto ela almoça e bota no programa que elas gostam. Você não está sendo uma visita bem-vinda, você está sendo um estorvo, um incômodo. Então, tenha o bom senso de entender que quando você vai na casa de uma pessoa que está sob cuidados, você tem que conhecer essa rotina,
dessa casa, dessa pessoa, e analisar qual é o tempo que essa pessoa fica ociosa, sem rotina nenhuma, que ela não está dormindo e ela não está executando nenhuma atividade. Esse é o momento ideal para entrar com uma visita, porque quando ela fica ociosa, sem atividade nenhuma, sem rotina nenhuma, sem nada a fazer, e não é um momento de dormir, ela não está com sono, ela vai ficar ali acordada, pensando na própria condição, fazendo quilos de criações mentais negativas, que vão ser nocivas para ela, vão fazer mal para ela e podem contribuir para colocá-la num quadro de depressão. Então, esse é o momento ideal de entrar com uma visita agradável. Uma visita que não vai chegar lá para ficar fuçando nas coisas da pessoa. Se a pessoa te recebe na sala, por mais íntimo que você seja, significa que o quarto dela é um espaço de intimidade dela. O guarda-roupa dela, o banheiro dela, o lugar onde ela guarda as coisas dela, onde estão as coisas dela, é um espaço de intimidade dela. Ela não quer ninguém fuçando lá. Ela não quer ninguém mexendo lá. E se ela estiver na sala e ela perceber que esse parente, essa visita foi para dentro dos espaços de intimidade dela, fuçar nas coisas dela, ela fica estressada lá na sala, porque ela não pode levantar e ir atrás e perguntar o que está acontecendo, por que vocês estão mexendo no meu guarda-roupa, por que vocês estão usando meu banheiro, por que vocês estão fuçando aí nas minhas coisas. Ela não tem mais autonomia para fazer isso. E geralmente ela manda a gente, que é cuidador, ir atrás dos parentes fazer isso. Só que a gente não vai, porque a gente está numa condição hierárquica que a gente não tem liberdade para interpolar uma pessoa que é da casa, que é da intimidade da família, e virar e dizer para ela assim: olha, você não pode ficar aqui, por gentileza, se retire. É inviável a gente falar isso, porque normalmente quem faz isso é a pessoa que contrata a gente. É o filho, o sobrinho, o parente que nos contratou, é o nosso chefe. Então a gente fica numa situação delicada, né? Então respeite quando você estiver na casa de um parente que não tem mais independência e autonomia para falar por si mesmo, para agir por si mesmo, para se locomover dentro da casa por si mesmo e estabelecer quais as regras e as normas da sua presença dentro da casa dela, dentro do espaço de intimidade dela. Respeite, você é uma visita. Vá para dar atenção para essa pessoa, vá para conversar com essa pessoa, não vai lá só para comer e ir embora. Não vai lá só para dar trabalho, para alterar a rotina e ir embora. Não vai lá para incomodar e atrapalhar essa pessoa em todo o esquema de rotina dela, de coisas que são agradáveis para ela, para colocar o que é agradável para você e depois ir embora. Tenha bom senso, tenha respeito, tenha senso de limite. Você está lidando muito provavelmente com uma pessoa que, além de idosa, está num quadro de doença. A forma como ela pensa e como ela sente e como ela somatiza, como ela reage a todas as circunstâncias da vida, mudou. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela passou por transformações físicas, psíquicas, psicológicas, emocionais, que fazem ela ser uma outra pessoa. Então, é alguém que você ama muito, sente-se ao lado dessa pessoa, nos momentos que forem adequados da rotina dela, e reconheça essa pessoa. Conheça essa pessoa de novo. Porque ela é uma nova pessoa, você precisa conhecê-la novamente. Você precisa aprender qual que é o novo sistema de comunicação dela, porque ela teve um AVC e não fala mais. Ela agora se comunica por uma outra forma, que normalmente todo mundo que é o cuidador dessa pessoa sabe e interage e se comunica. Eu já trabalhei com uma pessoa que não falava de jeito nenhum, não tinha expressão nenhuma no rosto, mas a gente se comunicava pelo olhar. O olhar dela me dizia o que ela queria, o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, e eu verbalizava para ela: é isso, dona fulana, e ela piscava o olho como quem diz assim: é isso aí mesmo. Raramente as pessoas da família querem conviver com a pessoa porque elas não suportam olhar para a pessoa nesse novo estado, nessa nova condição.
Elas não suportam ficar ali do lado dessa pessoa, vendo a dificuldade que ela tem de se comunicar e ter a paciência de interpretar esse sistema novo de comunicação, de aprender como esse sistema novo de comunicação acontece. Então, se você é familiar de alguém que está nesse quadro, nessa condição, repense as suas posturas, os seus comportamentos, a sua presença na vida dessa pessoa, a partir da perspectiva de uma nova postura, de uma nova conduta de respeito, de priorização da pessoa e não dos seus interesses, das suas necessidades, da sua liberdade. Respeite a liberdade dela, a condição dela, a nova realidade dela, o horário dela, a rotina dela. Essa é a postura de amor que a gente pode dar quando a gente tem alguém que a gente ama dentro da família, dentro das nossas relações próximas, com quem a gente precisa reaprender a conviver. E aí, a outra reflexão que eu queria trazer é sobre nós mesmos. Ninguém fica velho da noite para o dia, né? A gente pode adoecer da noite para o dia. Eu posso estar bem aqui e daqui a um segundo ter um AVC e isso mudar completamente a minha realidade. E eu ter que nascer de novo, sobreviver, né? Porque quando tem um AVC e morre, está concluída a história. Mas quando tem um AVC e sobrevive sequelada, né? Sequelado, é um nascer de novo, é uma nova vida. Tem que reaprender tudo, tem que reaprender a se comunicar, tem que reaprender a mastigar, tem que reaprender a fazer xixi e cocô, tem que reaprender a respirar. E aí a gente envelhece ao longo da vida. O processo do envelhecer, ele não acontece assim. Hoje eu tenho 49 anos, eu sou nova. Amanhã eu faço 50 e eu fiquei velha. Hoje eu tenho 59 anos, amanhã eu faço 60, aí hoje eu sou nova, amanhã eu fico velha. Não é assim que funciona. A gente envelhece ao longo da vida. O nosso processo de envelhecimento, ele está diretamente relacionado com a qualidade de vida que a gente tem ao longo da vida. O único dia que a gente não está envelhecendo é no dia que a gente nasce, porque no dia seguinte ao nosso nascimento, nós estamos vivendo o primeiro dia do nosso processo de envelhecer. Então, se a gente não morreu novo, significa que a gente vai chegar nesse lugar. Se a gente não morreu antes dos 40, e se depois dos 40 a gente não morrer com 41, 42, né? A gente vai chegar nos 50, vai chegar nos 60, vai chegar nos 70, nos 80, nos 90. Sabe-se lá se a gente não vai chegar ao passar dos 100, com todas as tecnologias que existem hoje, com toda a perspectiva de longevidade que cada vez aumenta mais, em função, né, da qualidade tecnológica que é oferecido hoje na qualidade de vida de uma pessoa idosa, de uma pessoa doente, de uma pessoa acamada. Então, nós precisamos lidar com a ideia de que nós vamos envelhecer e que ao envelhecer pode ser que a gente tenha que lidar com um quadro de doença que nos deixe sequelados, que nos deixe dependentes, que nos tire a liberdade. Porque deixar para pensar nisso depois que acontece não é adequado. A gente tem que pensar nisso antes. Ah, Renata, mas eu vou ficar pensando nisso, eu estou atraindo isso para mim. Não está não, você está se planejando. Você está se educando, você está se organizando, você está criando uma maturidade, uma sabedoria, um conhecimento, um alicerce para estar preparada e preparado para o dia que isso acontecer, se acontecer, porque pode ser que não aconteça. Mas se acontecer, quando acontecer, se antes você se preparou, você pesquisou, você entendeu os contextos, você tem uma noção geral de como que essa situação se dá, você não vai ser pego de surpresa. E principalmente, você não vai se comportar como uma criança birrenta e pirracenta. Você não vai se infantilizar diante do quadro da realidade limitante que você vai estar se encontrando. Porque é o que acontece. As pessoas que não se preparam, quando elas estão
efetivamente, consolidadamente diante desse quadro, o que a gente vê são pessoas de 60, 70, 80, 90, 100 anos agindo como se fossem crianças pirracentas e birrentas. Aí não adianta, você pode ser o melhor profissional da face da terra, você pode criar a melhor rotina da face da terra, você pode tratar essa pessoa com o melhor carinho, a melhor atenção, a melhor priorização, o maior respeito, a maior dignidade da face da terra. Essa pessoa não vai aceitar o seu cuidado, não vai aceitar que você trabalhe para ela, não vai aceitar que você faça suas rotinas que são em benefício dela, pensadas nela, para ela, para o bem-estar dela. Ela vai criar todo tipo de pirraça e de dificuldade e de agressividade e de contextos de tornar a sua vida profissional indigna, porque ela não quer que você faça nada do que você faz, mesmo que seja o melhor para ela. E isso é uma postura de resistência, de revolta, de pessoa que não amadureceu e não elaborou com toda a vida que teve, com toda a existência que construiu, e que não elaborou e não amadureceu e não transformou em lição e sabedoria a realidade em que se encontra. Deixar para fazer isso depois que a realidade se estabelece, não adianta nada, porque a essa altura o seu quadro de raiva e de revolta com essa realidade é tão maior que fica quase impossível que você estabeleça qualquer senso crítico filosófico a respeito da sua situação. Então, que a gente tenha consciência de que a gente envelhece, começa a envelhecer enquanto é novo. E que a gente precisa se preparar a nossa mente, preparar o nosso estado emocional, para que, se um dia a gente vier a estar num quadro de uma velhice muito severa, de uma doença muito severa, que nos coloque numa limitação muito severa, numa dependência muito severa, a gente tenha, no mínimo, a condição de facilitar a vida daqueles que querem facilitar a nossa. De respeitar o trabalho e dignificar o trabalho daqueles que estão respeitando e dignificando a gente na condição que a gente se encontra. É uma via de mão dupla, né? Nós trabalhamos nessa área porque a gente precisa do dinheiro, mas o nosso trabalho é trabalhar com respeito ao outro, com o cuidado ao outro, com a dignificação da existência do outro, com a melhoria da rotina do outro, com o resguardo da intimidade e da privacidade do outro. Esse é o nosso material de trabalho. E a gente precisa ser respeitado e dignificado tanto quanto essa pessoa. Porque tem pessoa idosa que acha assim, não, eu sou velha, eu tenho que ser respeitado, mas eu não preciso respeitar ninguém. Eu posso bater na pessoa que está tentando escovar meu dente, eu posso bater na pessoa que está tentando trocar minha fralda, eu posso chutar a pessoa que está tentando me transferir de uma cadeira para uma cama, eu posso chutar e bater numa pessoa que está tentando me dar um banho, eu posso cuspir na cara da pessoa que está tentando me dar comida, eu posso arremessar as coisas na pessoa porque eu quero fazer uma determinada coisa e ela não está deixando. 99% das vezes que uma pessoa idosa nessa condição pede a gente para fazer alguma coisa, é alguma coisa que não pode. É alguma coisa que não cabe mais a ela fazer, mas ela quer, porque ela não amadureceu o processo do envelhecimento dela e agora ela se comporta como uma criança birrenta que quer, eu quero isso, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, sendo que às vezes isso é o que mais vai trazer prejuízos ao bem-estar dela. Ela não está disposta a entender, ela quer gritar, berrar, te agredir e te desrespeitar para que você, na pressão, ceda à vontade dela, mesmo que a vontade dela faça mal para ela. Então, não é fácil trabalhar nesse contexto, não é fácil ser a pessoa idosa e doente e limitada desse contexto. Não é fácil ser da família de alguém que está nesse contexto.
Mas se todo mundo refletisse, todo mundo elaborasse, todo mundo pensar direitinho, cada um no seu papel, cada um no seu lugar, cada um no seu tempo, no seu horário, as coisas ficam mais dignas para todo mundo, mais respeitosas para todo mundo. Então é isso, que a gente consiga refletir o nosso papel como uma possível pessoa que um dia pode precisar de ser cuidada, pode ter a sua autonomia e a sua independência e a sua liberdade cerceadas e ter que viver, ter que existir dependendo de alguém. Qual vai ser a nossa postura diante dessa realidade se a vida nos colocar nessa realidade? Se nós somos profissionais dessa área, que a gente repense a nossa postura diante da pessoa idosa, diante da família dessa pessoa, diante do contexto social dessa pessoa, a nossa postura profissional em todos os contextos que a gente vai ser inserido e colocado junto dessa pessoa. E se nós somos familiares de pessoas que estão nesse quadro de limitação, de ausência de liberdade, de dependência, que a gente então repense a nossa intromissão, a nossa intrusão, a nossa entrada na vida dessas pessoas, para que a gente faça isso de uma forma que a gente seja menos intruso e mais pessoa bem-vinda. Né, que a gente consiga repensar todos esses lugares, todos esses papéis e modificar o nosso comportamento e a forma como nós agimos, né, em relação a essa realidade. Uma outra coisa, se a gente trabalha sozinho, menos mal, mas se a gente trabalha em equipe, então que a gente também reflita no âmbito do profissional da área, as nossas relações com as colegas de trabalho, né? Porque cada um tem uma delimitação da liberdade de exercer, de executar a sua profissão. Tem coisas que são padrão e que são comuns a toda a equipe, a todas as pessoas que fazem parte da equipe. É um padrão, aquilo tem que ser feito do mesmo jeito, no mesmo horário, da forma certa. Tem coisas que cabem uma liberdade de gestão, e cada um vai gerir isso conforme a sua qualificação, né, a sua maneira, o seu ponto de vista de observar e de executar as coisas. Que a gente também repense a nossa capacidade de respeitar a liberdade do outro profissional, dele trabalhar do jeito dele, e a gente não ficar impondo o nosso jeito para o outro profissional. Né? Que a gente tenha também esse senso de reflexão, esse senso de autocrítica, esse senso de limite, de respeito, para a gente não invadir o espaço profissional do outro, né? Porque isso também acaba gerando muito conflito no contexto, no âmbito dessa profissão, desse trabalho, nessa realidade. Então é isso, vamos refletir sobre todas essas coisas e que cada um aprofunde aí, né, as reflexões propostas aqui de acordo com a sua própria consciência e a sua própria realidade. Beijinho no coração para todo mundo e até a próxima!